Você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza, quero desejar um ótimo dia, um dia marcado pela palavra, pela meditação e pelo encontro que estamos tendo agora juntos com Jesus. Sua palavra, seu exemplo e a forma como ele nos atrai de forma extraordinária, de forma amorosa e também com a sua doce voz, a sua doce palavra. E de forma marcante, ele vai nos conduzindo a um conhecimento, a uma experiência de vida, e eu espero que tudo isso esteja acontecendo nesse momento, quando estamos meditando nesse encontro que Jesus tem com André, que também traz Natanael para encontrar Jesus. Eu espero que o encontro de hoje, nesse momento em que estamos meditando, possa ser um encontro agradável, amoroso, encorajador, cheio de alegria, marcado pela presença de Jesus. O texto da meditação de hoje está em João, capítulo 1, do versículo 43 até o final do capítulo 1. Diz assim: No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galileia. Encontrou Filipe e lhe disse: Siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: Encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei, e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: Aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: Vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: Você crê nisso porque eu disse que o vi sob a figueira? Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou: Eu lhe digo a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Filipe queria compartilhar sua alegria recentemente adquirida com outra pessoa. Então ele foi e encontrou a Natanael. Ele contou a Natanael que encontrara o Messias predito por Moisés e os profetas, Jesus, o Nazareno. Natanael teve problemas. Nazaré era uma cidade desprezada da Galileia. Parecia impossível a ele que o Messias vivesse em uma região tão medíocre. E com isso ele expressou a pergunta que tinha na mente: Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Através dessa pergunta, João revelou a má reputação dessa cidade, a cidade de Nazaré, onde Jesus cresceu, uma aldeia situada numa área montanhosa a sudoeste do mar da Galileia. Não vamos ficar somente aqui, porque o encontro se aprofunda. O versículo 47 nos mostra que Jesus sabia todas as coisas. Sem conhecimento prévio de Natanael, ele declarou que se tratava de um verdadeiro israelita em quem não havia trapaça nem dolo. Jacó ganhara uma reputação por usar maneiras de negociar que não eram totalmente honestas, mas Natanael era um israelita em quem não havia nada da vida de Jacó. Por isso Jesus diz que ele é um homem que não tem dolo, que não tem engano, um verdadeiro israelita, um homem íntegro. Natanael ficou surpreso que uma pessoa totalmente estranha tenha falado com ele como se já o conhecesse. Aparentemente ele estava escondido quando estava sentado debaixo da figueira. Sem dúvida, os galhos das árvores se projetavam e a folhagem ao redor o escondia da vista. Mas Jesus o viu, ainda que ele estivesse tão escondido. Talvez tenha sido o poder do Senhor Jesus em vê-lo quando estava fora da visão humana
que convenceu Natanael, ou quem sabe esse conhecimento foi lhe dado de maneira sobrenatural. De qualquer modo, ele agora sabia que Jesus era o Filho de Deus e o Rei de Israel. No versículo 50, o Senhor dera a Natanael duas provas de que era o Messias. Descreveu seu caráter e viu Natanael quando nenhum outro olho o podia ver. Essas duas provas foram o suficiente para Natanael e ele creu. Mas agora o Senhor Jesus promete que ele veria provas maiores do que estas. Veja bem, você que está me ouvindo, nesse momento do que Jesus está falando, do seu poder, da sua glória, da sua manifestação, dos milagres que aconteceriam. E é exatamente isso que nós temos no nosso dia a dia, de vermos o quão extraordinário, o tão grande Jesus tem realizado no nosso meio, em nossa própria vida, em nosso dia a dia, a forma extraordinária como ele tem se revelado. E é maravilhoso quando ele vai dizer isso para Natanael. Você vai ver coisas ainda maiores, coisas ainda mais extraordinárias, mais miraculosas ou mais milagrosas. O mundo então saberá que o filho do carpinteiro que viveu numa Nazaré desprezada era verdadeiramente o Filho de Deus e o Rei de Israel. Quando o texto vai ser concluído e Jesus então vai dizer assim, acrescentou no versículo 51, eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus aqui faz uma alusão clara a Jacó, aqui de acordo com Gênesis 28, do 10 ao 22, ao exemplo do patriarca de Israel. Natanael veria Deus em ação, porque Jesus é a nova Betel, a casa de Deus, o lugar em que Deus habita, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui um título que Jesus usa para si mesmo, quando ele vai falar daquela visão que Jacó teve ao sonhar e ele vê os anjos subindo e descendo e Jacó reconhecendo que ali não era nada mais do que a casa de Deus. Jesus agora se revela como a Betel de Deus, a casa de Deus, para os nossos corações e para a nossa vida. A nossa reflexão hoje fala de milagres, fala de Jesus, fala de encontros e um convite extraordinário a vermos os sinais cada vez maiores de Deus pela nossa fé e pelo nosso dia a dia nessa caminhada triunfante com Jesus. Desejo uma ótima reflexão e recebo um grande abraço da pastora Betinha. Amém.